É o Salmo de número 116. O amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Então está escrito aqui no Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aqui diz o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmãos, nós vamos ofertar nesse momento. A oferta é uma adoração. Faça isso com adoração. Se você não puder fazer, ofereça seu coração, ofereça um cântico ao Senhor, ofereça um voto, faz um voto a Deus, pede algo a Ele e proponha em dar algo para Ele, talvez uma renúncia, talvez algo que você saiba que precisa fazer. É o momento de nós adorarmos a Deus através da nossa contribuição. Glorificado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Pode se assentarem, aqueles que estão de pé. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, o pastor leu aqui em Salmo 116. Abra a tua Bíblia no livro de Salmo de número 46. O pastor aqui acabou de ler: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que nós temos dado ao Senhor, o que nós temos colocado diante do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Amém? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição. Por isso, não temeremos, mesmo que a terra se abale, mesmo que as montanhas afundem nas profundezas do mar, mesmo que as águas furiosas rumem e as montanhas tremam por sua turbulência. Bem? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse à noite. Eu gostaria que você intercedesse por algo especial na sua vida. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor aquele irmão que você viu, que você falou: Senhor, eu gostaria que ele estivesse na sua casa. Senhor, eu teria o prazer de ver ele te adorar, de ver ele te louvar. Queria que você nesse momento intercedesse o Senhor pela vida dele, amém? Pai, nós clamamos, ó Pai, como servos, que o Senhor vai de encontro, Senhor, àquelas vidas que não puderam estar na tua casa essa noite para ouvir a tua palavra. Senhor, conforta os corações daqueles agora, Pai, que estão preocupados, aqueles que estão, Pai, em estados depressivos. Pai, vai de encontro a esses corações agora. Pai, que a tua palavra possa fazer a diferença, Senhor. Que a tua palavra possa fazer, Pai querido, possa alcançar esses corações. Que o teu Espírito Santo venha trazer de forma extraordinária a luz da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai querido, me usa, Pai querido, para ser um canal de bênção ao meu coração e ao coração da sua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição. Quem já passou por experiência de quase morte?
sabe do que é clamar ao Senhor. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Assim como eu retornei para a casa do Senhor uma vez, e eu comecei a viajar muito. Eu saía na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Tinha vezes que eu retornava só o sábado e era só estrada. Chegava em casa, era sábado e domingo, segunda-feira já estava fora de casa de novo. E com isso, o compromisso que eu comecei a ter com a igreja começou a ficar para trás. E aí um dia Deus usou uma missionária na porta da igreja e falou assim: olha, meu, acabou o culto, eu já falava para minha esposa: bora. Com medo de Deus usar um vaso para trazer um recado de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Quando nós estamos nos acovardando diante do Senhor, nós ficamos com medo de um confronto com o Senhor. Nós ficamos com medo de encarar o Senhor face a face. E o Senhor nos chamar a atenção para aquilo que nós estamos, para aquilo que nós estamos deixando a desejar na obra do Senhor. E eu estava a sair já pela porta da igreja. Deus usa um vaso e fala assim: irmão Gilson, eu gostaria de entregar um recado da parte do Senhor para a sua vida. Eu falei: pode falar, meu irmão, se for da parte do Senhor, pode falar. Você vai passar por um acidente, mas para provar que Deus é Deus na sua vida, não vai acontecer nada contigo. E eu fui para casa aquele dia com o coração fechado, entristecido, preocupado. Comecei a fazer as vendas na segunda-feira de manhã. Peguei a carrinha, peguei a estrada. Segunda, terça-feira, quarta-feira, estava numa empresa. O dono da empresa falou assim: Gilson, como é que você está viajando com esses pneus? Arame, está tudo para fora. Eu falei: você faz parte da estética do pneu, você é companheiro de viagem, não se preocupa. Ele falou: ó, cara, troca o pneu, né? Troca o pneu, porque você viajar com esse pneu careca está muito perigoso. Eu fui na borracharia, coloquei o step, deixei o outro pneu ruim em cima da caçamba e continuei a viagem. Cheguei na minha cidade, eu falei: ó, pelo menos não foi dessa vez. Cheguei na sexta-feira, falei com o patrão: eu preciso de colocar 2 pneus novos no carro, os pneus estão muito ruins. Ele falou: vai amanhã cedo no Rover, troca os pneus. Eu falei: pois, então vou trocar os pneus, vou colocar 2 pneus novos, que é já um risco a menos que eu corro. Coloquei 2 pneus novos, fui para Colorado do Oeste, carreguei o carro. E Deus usa um vaso para me ligar de manhã, para Deus cortar esse laço, ou para me chamar a minha atenção, para me clamar ao Senhor. E eu olhava o telefone tocando e falei assim: eu não vou atender, vou chegar em Vilhena, eu ligo. Eu na correria de manhã, falei: eu estou na correria, eu vou chegar lá em Vilhena, vou mais essa serra para voltar a trabalhar na segunda-feira. Eu não vou ligar. Por volta de 40 quilômetros longe da cidade, eu ia dar de frente com uma Toyota Bandeirante, não sei se seus irmãos já conhecem. Aquilo é feito só ferro e ferro e ferro. Eu, para não bater, eu tirei o carro a 170 quilômetros fora de estrada, bati numa barranca de terra, ele capotou, e ele andou mais ou menos uns 30, 40 metros de teto, com o teto dentro de uma vala. E olha que eu saí de dentro do carro, eu olhava e falava assim: mas eu nem uma gota de sangue para contar, porque senão eles não vão acreditar. Mas ainda não tinha caído em si do que o Senhor tinha falado no meu coração apenas 6 dias antes. Deus usa esse vaso para falar comigo e diz assim: ó, você vai passar por um acidente, para provar que Deus, Ele é Deus na sua vida. Talvez fosse um despertar de Deus, talvez não, foi um despertar de Deus para a minha vida, para mim se voltar ao Senhor. Quando diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Engraçado que meses antes disso acontecer, eu estava conversando no balcão lá da empresa com um cliente. Ele falava assim: olha, quando eu tive os meus filhos, a minha esposa se assustou tanto de um susto, de algo que aconteceu, e a primeira coisa que fez foi cortar o leite materno. Engraçado que logo após o acidente, a única coisa que eu pensava era: meu filho está com 2 meses de vida. Se ele está com 2 meses de vida, se eu contar para minha esposa
ou depende da maneira como chegar a notícia para ela, vai cortar o leite. E eu comecei a entrar em desespero na estrada. Eu falei, agora o que vai ser do meu filho? E aí o senhor que estava passando do lado falou assim, olha, usa o telemóvel, faça ligação para tua esposa, para quem você quiser da tua família, entre em contato. É melhor do que chegar a notícia e a notícia sabe como é que chega. Peguei o telemóvel dele, liguei para minha esposa, eu falei, olha, tá tudo bem, tá? Primeiro eu vou te falar que tá tudo bem. Só capotei o carro na estrada, mas tá tudo bem. Quando eu cheguei por volta de umas 2 horas depois na cidade, já com o carro em cima do reboque, eu comecei a cair em si. As pernas começaram a tremer, a boca começou a tremer. Eu não começava a ficar de pé normal, eu começava a sentar, minhas vistas começavam a ficar embaraçadas. Eu falei, Senhor, mas o que está acontecendo comigo? Daí que eu vim lembrar da profecia dessa irmã que tinha conversado comigo há 1 semana atrás. E eu falei, Senhor, eu sei que foi da parte do Senhor aquela profecia. E eu jamais vou me afastar da tua presença. Porque eu sei do grande livramento que o Senhor tem me dado esse dia. Porque Ele é o nosso refúgio. Porque Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Quando nós nos encontramos angustiados, com a alma aprisionada, e nós falamos, Senhor, eu não tenho aonde correr mais, eu não tenho aonde me escorar, eu não tenho aonde eu buscar agora alento para minha alma. E é nesse exato momento que o Senhor fala, mas é isso que eu preciso. É que você reconheça a sua pequenez, é que você reconheça o estado de miséria da sua alma, para que eu possa estar presente na sua vida. Nós nos achegamos diante do Senhor com orações que a gente já criamos ao longo da nossa vida. Senhor, meu Deus, papai, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te louvar. E nós criamos essas orações na nossa cabeça e nós começamos a fazer o quê? Tornar ela assim, algo de prática na nossa vida, que quando a gente vê, a gente já oramos e é tão comum e tão normal. Quanto que o Senhor Ele quer mais profundeza nas suas orações. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5, quando vós for orardes, entra no vosso quarto. Quando Ele fala, entra no vosso quarto, nós temos que entrar no nosso lugar, naquele canto de intimidade, onde nós falamos das nossas mais profundas mazelas. Mesmo às vezes tendo medo, nós chegamos diante do Senhor e falamos, Senhor, é um momento de profunda tristeza no meu coração, que eu me abro diante do Senhor. Eu já não aguento mais, eu estou vivendo uma vida que eu não queria viver. Estou vivendo um momento que eu não queria viver. Talvez nós estamos vivendo já anos, dias, meses, anos, esperando o momento para fazer essa oração. Nós não estamos tendo coragem. Nós não estamos tendo força para fazer essa oração dentro do Senhor. O salmista Davi nos coloca diante da sua palavra com uma certeza de alma que nós podemos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais aonde me escorar, eu não tenho aonde mais me repousar a cabeça. E o Senhor quer que nós nos abrimos diante dEle com o nosso coração para falar das nossas mazelas, para falar daquilo que está ocasionando as nossas mazelas. Mas nós não estamos tendo coragem, nós temos medo de Deus, nós temos medo de Deus. Quantas vezes eu tive medo de Deus? Quantas vezes eu me escondi de Deus com medo de orar ao Senhor e falar, Senhor, das minhas fraquezas? Quantas vezes eu tive medo de olhar para o Senhor e falar daquilo que eu era? Quantas vezes nós estamos tendo medo do Senhor? Nós ainda continuamos tendo medo do Senhor por aquilo que nós não estamos fazendo para Ele. Mesmo que as águas furiosas espumem, as montanhas tremam por sua turbulência. Já imagina que você diante do problema, e o problema está aflorando diante de você.
E você, diante dessa situação, mesmo você não tendo coragem. E o salmista Davi diz assim: olha, confia no Senhor, deleite o seu coração no Senhor, acalme o seu coração apenas nele. O Senhor, quantos livramentos o Senhor nos tem dado? Quantos livramentos o Senhor tem colocado na nossa casa, diante dos nossos filhos? Quantas vezes chega notícia para nós, nossos filhos, nós chegamos lá que impacta o coração, dá um calafrio, mas de repente a gente olha a notícia e não é nada, é superficial, e aí você fala assim: graças a Deus. Sabe por quê? Mesmo antes de você clamar, o Senhor já deu livramento para a sua casa, o Senhor já deu livramento para os nossos filhos, o Senhor já deu livramento lá no nosso trabalho, o Senhor já deu livramento no trânsito. Ontem eu encostei o carro lá no meio do mato. Falei: vou encostar o carro lá no meio do mato, assim ninguém vai mexer lá, deixa lá. Voltei a trabalhar, estava na porta do serviço, o cara falou: corre. Eu falei: o que foi? O cara acabou de bater no seu carro lá. O cara foi dar uma ré com o caminhão, bateu na lanterna do meu carro, afundou o para-choque lateral, afundou tudo para dentro. O doutor Pedro olhou e falou: Gilson, não se preocupe, deixa que eu resolva a situação. O motorista do caminhão falou: vou ali rapidinho, daqui a pouco eu já retorno aqui, a gente já conversa. Até ontem. Pode ser que hoje ele corra atrás. Mas eu descansei no Senhor. Eu falei: Senhor, eu não tenho por que reclamar. Sabe por quê? Porque eu confio no Senhor. Eu coloco as minhas dificuldades, as minhas aflições, eu coloco no Senhor. Senhor, é o Senhor que resolve as minhas dificuldades. É o Senhor que entra no meu barco, é o Senhor que guia, é o Senhor, é o leme. Então, para que eu tenho que me preocupar? Às vezes nós chegamos diante da dificuldade e nós balançamos. E o Senhor nos dá um alerta. Fala: ei, não é momento de parar e de desistir, não é momento de ficar em aflição, é momento de sossegar a sua alma, é momento de sossegar o seu coração. Capítulo 40, ele diz aqui, rapidão: esperei pacientemente do Senhor até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu pranto. E ele tirou do meu poço de destruição lamaçal, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro, pôs uma nova canção em minha boca, uma unção de louvor ao nosso Deus. Querido, nós temos que entender que é no Senhor que nós encontramos esperança, é no Senhor que nós encontramos descanso, é no Senhor que nós encontramos a alegria, ainda que a tristeza nos assola, ainda que a tristeza ela nos aprisiona, ainda que o mundo ele nos aperta de tal maneira. E quando eu retornei, eu nessa semana ainda fui na igreja, era no domingo, o nosso culto era no domingo à noite, e eu falei: Senhor, eu preciso contar esse testemunho na igreja. Foi um livramento que o Senhor me deu. Eu saí, Pai, de um acidente sem um arranhão. O Senhor permitiu que eu capotasse o carro a 170 km por hora. E eu saí de dentro dele, Pai, sem nenhum arranhão. Então, qual é o motivo que eu tenho que retroceder na minha caminhada? Por qual motivo eu tenho que parar? E eu comecei a colocar a minha vida diante do Senhor. E eu comecei a colocar propósito diante do Senhor. O Senhor começou a ouvir as minhas orações. O Senhor começou a ouvir o meu clamor. O Senhor começou a ouvir as minhas petições. E eu falei: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje eu poderia ter deixado meu filho órfão de um pai. Falei: obrigado, Senhor, porque eu poderia ter deixado a minha esposa cuidando do meu filho sozinho. Mas o Senhor foi comigo. O Senhor foi com a minha casa. O Senhor foi com a minha família. E não tenho por que eu desistir, abandonar a Tua palavra. E de lá para cá eu comecei a firmar meus passos com o Senhor. Foi a partir desse acidente que eu comecei a firmar a minha vida com o Senhor. Muitos colocam a sua esperança, a sua confiança, a sua fé naquilo que não é sólido. Eu vejo os meus irmãos falar assim: eu creio na oração dos meus pais, da minha mãe. A partir daquele dia eu falei: Senhor, eu não posso achar que meu pai e minha mãe é a razão da minha salvação. Mas eu creio que a razão da minha salvação, ela é o Senhor. Porque eu preciso buscar o Senhor com a minha boca. Eu preciso buscar o Senhor com o meu coração.
Eu preciso colocar esperança no meu coração, apenas no Senhor. E eu, de lá para cá, eu comecei a ver a diferença de Deus na minha vida. Não que a oração de um pastor, a oração de alguém que a gente gosta, a oração de alguém que a gente ama, ela não é importante. É porque o Senhor, Ele precisa, sabe o quê? Que nós colocamos nele a nossa esperança. Não é numa oração, não é num clamor de alguém pela nossa vida. Faz bem, faz. Mas precisa de que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou diante do Senhor, me prostrando, para que o Senhor faça diferença na minha vida. Para que o Senhor faça diferença no meu coração. Quando Pedro e João, ele olha para aquele homem e fala assim, olha, eu não tenho nada para te dar, nada para te oferecer, mas eu tenho a palavra de Cristo. Eu tenho a autoridade de Cristo na minha vida. Quando nós temos a autoridade de Cristo nas nossas vidas, nós rompemos. Quando nós temos a autoridade de Cristo na nossa vida, nós podemos profetizar. Quando nós temos a autoridade de Cristo na nossa vida, nós podemos clamar. Quando nós temos a autoridade de Cristo nas nossas vidas, nós podemos determinar. Pedro e João, ele determina para aquele homem. Sabe por quê? Ele estava sendo colocado todos os dias à porta da igreja. E eu falei, Senhor, eu estou sendo colocado desde quando eu nasci. Meus pais sendo pastores, eu estou sendo colocado na igreja. Mas eu não tenho raiz, eu não tenho profundidade. Eu não sou firmado no Senhor. E eu entendi que eu precisava me firmar, eu precisava de estabelecer propósito com Deus. E às vezes nós precisamos passar por uma dificuldade, às vezes nós precisamos passar por um aperto, às vezes nós precisamos passar por uma prova para entender que Deus é Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Nós nos acomodamos. Nós encostamos naquilo que está sendo fácil. Nós encostamos naquilo que está sendo tudo tranquilo, naquilo que está sendo levado de qualquer maneira. Por quê? Porque não está sendo cobrado. E quando não há cobrança, não há dor. Quando não há cobrança, não há sufocamento. Quando não há cobrança, a gente fala, está tudo bom, está tudo ótimo. Quando começou a cobrança do Senhor na minha vida, eu falei, Senhor, eu preciso me estabelecer com o Senhor. Eu preciso criar raiz, eu preciso conhecer o Senhor de verdade. E eu comecei a conhecer o Senhor de verdade. Eu comecei a viver a palavra do Senhor, eu comecei a viver a essência de Deus na minha vida. E o Senhor me deu, o Senhor continuou abençoando a minha casa, os meus filhos começaram a crescer, meus filhos começaram a prosperar. A minha vida com Cristo começou a prosperar. E eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a buscar o Senhor no monte com o pastor Adonias, nós buscávamos o Senhor. Um dia nós fomos no monte. O pastor falou assim, olha, hoje nós vamos orar até amanhecer o dia. E eu me lembro que era um dia chuvoso. Chuva. E eu falei, Senhor, eu não posso perder o propósito. O Senhor trouxe aqui para mim buscar algo do Senhor. Eu tenho que estar aqui para levar algo do Senhor para a minha vida. Naquele dia, eu fechei os meus olhos e comecei a clamar ao Senhor naquele monte. Falei, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor hoje. Porque eu estou cansado de viver à sombra dos meus pais. Porque eu estou cansado de viver à sombra daqueles que oram por mim. Daqueles que intercedem por mim. Queridos, parece que o Senhor desceu naquele monte aquele dia. Quando eu olho no monte, as árvores estavam todas acesas, o chão estava tudo aceso. Meu coração se derrama diante do Senhor, meu coração se alegra diante do Senhor. Falei, Senhor, obrigado pela resposta das minhas orações. Obrigado por sua resposta às minhas petições, porque eu creio que o Senhor está fazendo presente na minha vida. Aquele dia já estava amanhecendo o dia, já era quase 5 da manhã, nós viemos embora. Eu falei, Senhor, eu preciso levar isso aceso no meu coração. Trouxe em casa minha esposa ainda dormindo, acordei e mostrei para ela, ainda estava aceso. Dali que a prova disso, eu trouxe e falei, Senhor, eu preciso compartilhar na minha casa. E eu quero que essa chama do Senhor não se apague dentro da minha casa.
Eu quero que essa chama do Senhor, ela não volte a se apagar dentro da minha casa. Porque eu confio no Senhor. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é minha força. O Senhor é a minha justiça. O salmista Davi, ele se encontra diante do Senhor com toda a sua macela de alma. Mas ele não esquece da grandeza do nome de Deus. Ele não esquece que Deus é a sua fortaleza. Ele não esquece que Deus, ele é capaz de levantar o homem do monturo, colocar de pé, estender ele pelas tuas mãos e caminhar com ele. Davi não se esquece de Deus. Davi, ainda que ele comete tantos erros na sua vida, eu estava comentando com o pastor esses dias, o mais importante é que ele tinha um coração aberto diante do Senhor. Ele falava: Senhor, o Senhor sabe que eu errei. O Senhor conhece aonde estão os meus erros. O Senhor conhece as minhas dificuldades. As minhas dificuldades são essas. Os meus erros são esses. É isso que o Senhor esperava de Davi. E Davi, ele chega diante do Senhor e confessa os seus pecados. Ele se abre diante do Senhor e rasga o seu coração. E o Senhor, ele olha para nós e fala assim: é só isso que eu espero. É que rasgue o vosso coração. É que se abre de corpo e alma. Para que eu possa ser as respostas das vossas petições. Para que eu possa ser as respostas das vossas orações. Para que eu possa ser a resposta dos seus propósitos. Amém, queridos? Continuando a dizer que há um rio cujos afluentes alegram a cidade de Deus, o lar santo do Altíssimo. Deus está na cidade e jamais será abalada. Ao amanhecer, Deus a julgará nações, se tumultuarão, reinos foram abalados. Ele ergue a sua voz como a de um trovão, e a terra se derrete. Quando nós nos prostramos no Senhor e colocamos, o Senhor levanta a sua voz, o Senhor estende as suas mãos. Não há dificuldade, não há inimigo que fique de pé. Não há parede que não seja lançada por terra. Não há muro que não seja derrubado. Ainda que possa ser fortalecido, mas o Senhor colocará por terra por nossa causa. O Senhor lançará por terra, sabe por quê? Porque Ele tem uma oração de alguém que está clamando, está buscando intimidade para com o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você ficasse de pé essa noite. E eu gostaria que você agora colocasse o seu pensamento no Senhor, as suas mazelas, as suas feridas. Eu gostaria que você entregasse para o Senhor essa noite e falasse: Senhor, eu sei que são feridas abertas. Eu sei que foram longas caminhadas. Eu sei que foi longo, Senhor. Mas o Senhor conhece o meu coração. Comece a orar ao Senhor e fala: Senhor, quanto tempo faz? Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Entrega o seu caminho diante do Senhor, entrega a sua vida diante do Senhor. Entrega com um propósito para com o Senhor, para que Ele possa trabalhar no seu coração. Fala: Senhor, quanto tempo? Quanto tempo faz, Pai querido, que eu já não oro, que eu não clamo a Ti, que eu não busco a Ti como eu deveria. Comece a clamar a Ele, que o Senhor conhece a intimidade do seu coração. Porque ainda que nós somos colocados, ainda que nós venhamos à casa do Senhor, ainda há feridas que estão abertas, ainda há cicatrizes que estão sendo dolorosas. Mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso pensamento. Lá no fundo ainda tem raiz de amargura que a gente está aprisionado nela. E os nossos pensamentos, sempre que a gente lembramos, ele causa feridas na alma. E o Senhor quer curar essas feridas. O Senhor quer curar essas feridas, o Senhor quer sarar. Eu me lembro na minha caminhada cristã, assim quando eu retornei à casa do Senhor, eu falo: Senhor, eu tenho feridas que elas precisam ser curadas. Eu tenho raízes de amargura que elas precisam ser arrancadas. Mas eu creio no Senhor, eu creio no propósito de Deus na minha vida. E o Senhor começou a arrancar essas raízes, essas feridas, o Senhor começou a sarar. E quando dá lembranças, elas já não machucam mais, porque elas já estão saradas. O óleo do Senhor está sobre ela,
A unção do Senhor está sobre nós. E ela já não mais nos machuca, porque as nossas feridas, elas foram saradas pelo Senhor. Elas foram curadas pelo Senhor. O salmista Davi, ele nos ensina a nos clamar com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, com simplicidade diante do Senhor, mas com sinceridade. O salmista Davi, ele nos faz nós chegarmos até Ele com o coração aberto, com o coração preparado para receber o Senhor. E às vezes nós precisamos de um momento de comunhão com o Senhor, um momento de intimidade verdadeira, e falar: Senhor, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. Senhor, eu não preciso ser colocado, mas eu quero estar na Tua presença. Eu não preciso que me tragam a Tua presença, mas eu quero entrar na Tua presença. Eu quero viver, Senhor, a intimidade com o Senhor. Aleluia. Pai, nós oramos diante da Tua presença nessa noite. Pai, nós clamamos para que o Senhor venha se fazer presente, Senhor, no nosso coração, para que o Senhor venha adentrar na nossa casa, na nossa família e fazer a diferença. Pai, nós clamamos, ó Deus querido, porque há um propósito pela qual, Pai querido, nossa família ainda está de pé. Nós clamamos a Ti porque é um propósito pela qual ainda nós estamos, ó Deus querido, diante da Tua proteção. Pai, visita os nossos familiares. Pai, visita os nossos entes queridos, ó Deus. Visita, Pai, vai de encontro, ó Deus querido. Venha sarar a nossa alma, Senhor. Venha sarar o nosso coração. Pai, venha sarar as feridas que ainda estão abertas. Porque o Senhor é poderoso e as suas mãos não encontram encolhida, mas as mãos do Senhor, elas encontram estendida para nos abençoar. As mãos do Senhor, ela está aberta e pedindo para que nós buscarmos nele, aleluia, buscarmos esperança, buscarmos aquilo que nós estamos precisando, buscarmos alegria, buscar o consolo do Senhor para a nossa casa. Amém, queridos? Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão do seu lado e diga para ele: vamos ser sinceros diante do Senhor. Vamos continuar sendo sinceros diante do Senhor. Vamos continuar buscando o Senhor. Faz a diferença, queridos. Faz a diferença. Quando nós clamamos o Senhor com sinceridade, há uma grande diferença. O Senhor chega até nós, o Senhor consola, o Senhor traz alívio, o Senhor traz paz. O Senhor coloca, estende as suas mãos. E aonde nós colocamos desespero, o Senhor coloca alegria. O Senhor fala: calma, aquieta a vossa alma, aquieta o seu coração. Não é tempo mais de desespero, é tempo de alegria para com o Senhor. Amém? Eu agradeço por dar em nome do Senhor. Retorna ao pastor em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, nós fomos abençoados, fomos edificados pela palavra de Deus, né? A palavra que veio aos nossos corações, referindo-se a Davi. Que exemplo nós temos desse homem que não era nada, né? Um menino que já começou a conquistar Deus pelo coração em função da sua sinceridade, né? Passou pelo urso, passou pelo leão, passou pelo gigante, e há muitas reflexões na Bíblia através dos seus salmos que nós podemos ler, né? E nos aparelhar com esses salmos, a forma como Davi lidou com as suas perseguições, como lidou com os seus sofrimentos, com as suas tribulações. E o Salmo 46, embora não seja de Davi, mas é um salmo, né? É uma inspiração poética. Os salmos são livros que contam da experiência do coração. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, é o texto bíblico que diz, né? O salmista falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Tem um salmo que diz assim, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. A igreja, irmãos, é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, né? Nós somos eleitos em Cristo. Nós que fazíamos parte de uma árvore infrutífera ou de frutos maus,
Diz Paulo que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, ou na videira verdadeira. Nós fazemos parte, recebemos do tronco a seiva, né? E nós, como os galhos de um jambuzeiro bravo, enxertados na videira, nós podemos produzir frutos através de Cristo. Fomos enxertados em Cristo. Aleluia. Eu me lembro de um pastor, às vezes, de um irmão, amigo nosso. Pode sentar um pouquinho, nós vamos terminar. Vai faltar 20 minutos. Um irmão que aceitou a Jesus Cristo, ele começou a buscar a Deus nos montes, nas vigílias, né? Começou a jejuar. E Deus começou a dar dons espirituais para ele. E como ainda não havia sido treinado, não havia ganhado intimidade para ser usado por Deus, às vezes, ele dava umas profetadas. Nada assim que matava ninguém. Mas uma vez nós fomos na casa de uma irmã que orava muito, ela tinha um trabalho de oração na casa dela, e Deus se manifestava muito poderosamente nessas reuniões. Foi lá que eu comecei, quando eu voltei à casa do Senhor em 92, comecei a frequentar toda segunda-feira, Adriano também comigo. Nós recebemos muitas vitórias de Deus naquele trabalho de segunda-feira. Uma vez eu levei esse irmão na casa dessa irmã. Essa irmã, ela tinha 48 anos na época, e ela tinha algum problema no fígado, não sei, que ela tinha, parecia que ela estava grávida, mas era solteira. Ela dedicou a vida dela a Jesus. E aí é interessante, estou contando porque é interessante as formas como Deus trabalha, como Ele fala, e no tempo Ele cumpre. E o irmão, esse irmão, ele olhou para a irmã assim e entendeu que ela estava grávida e falou: irmã, esse varão vai ser uma bênção. E a irmã olhou para mim assim e falou: meu Deus, o que esse rapaz está fazendo? E aí vai ser uma bênção, vai ser muito usado por Deus. Ela falou assim: meu irmão, eu sou solteiro, minha barriga é grande porque eu tenho um problema aqui. Ele olhou para ela e falou assim: mas para Deus nada é impossível. Passou-se o tempo, irmãos, ela casou e ela teve um filho. Talvez o profeta achou que se enganou e todo mundo, mas se cumpriu depois de muito tempo. Ela se casou e ela falou que Deus deu a ela um filho como deu a Sara, logo na idade bem avançada, né? É um mistério de Deus, porque uma pessoa com essa idade não há possibilidade, principalmente na primeira vez, né? E Deus deu um varão para ela. Não sei se ela vive ainda, que faz muito tempo já. Mas Deus, Ele tem um tempo para cumprir, irmãos, aquilo que Ele fala com a gente. Eu me lembro, na casa dessa irmã, eu comecei a frequentar lá em 92, 93, 94. Depois ela mudou para uma cidade próxima, nós acompanhamos o trabalho também. E sempre ela dizia assim: arruma suas malas, que Deus vai levar você para fora do Brasil. Eu achava que estava tão perto. E ela também achava. Mas Deus tinha o tempo dele. Foi só em 2005 que nós viemos para cá. Foi mesmo uma obra de Deus, porque nós não tínhamos recursos, eu nem sabia o que fazer em Portugal. Foi quando o pastor ligou para mim e falou: pastor Samuel, onde é que você está? Eu falei: eu estou aqui na cidade, hoje eu estou de folga, vem aqui no gabinete, eu quero conversar com você. E eles estavam pensando, os dois, num casal, e um pastor pensava em mim com a Adriana, e o outro pastor pensava em mim com a Adriana, mas eles não tinham falado um para o outro, que era o Samuel e a Adriana. Um pastor, ele foi meu professor no Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, e ele falou assim: eu tenho um casal para mandar para Portugal, pastor. Ele foi aluno meu lá, eu gosto muito dele, da esposa dele, são pessoas assim, 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 assim. E outro assim: eu também conheço um casal, filho de um pastor amigo meu. Ele falou: quem é? É o Samuel. É dele que eu estou falando. Aí chegaram na conclusão que era Deus que estava. E eu tinha falado há muitos anos no meu coração sobre Portugal. E quando nós chegamos lá na igreja, eu cheguei na igreja, Deus não estava comigo, e nós nos abraçamos, ele orou, nós sentimos mesmo a confirmação de Deus, mas o problema dele era ela. Eu pensei: se Deus não mudar o coração dela, não vai. Deus tinha dado um escritório de contabilidade para ela, estava crescendo o escritório, havia trocado os computadores. Quando eu falei com ela, ela falou assim: olha, se Deus não fizer um milagre no meu coração, não tem como eu ir. Eu deixei na mão de Deus, né? Nós pegamos o carro,
pegamos o Daniel, que estava na casa da minha sogra, e fomos para nossa casa, uns 8 quilômetros. Não tinha portão, nós entramos com o carro, ficamos conversando ali, e ela falou assim, não, se Deus não falar comigo, não pensa no negócio, eu vou largar minhas coisas aqui para o Brasil, para Portugal. E eu fiquei assim, sem entender, assim, é o senhor que tem que ficar encarregado de resolver esse problema. Eu falei, vamos entrar, vamos pedir para Deus falar conosco? Ela falou, vamos. Entrei, se eu desse a Bíblia, você pegou o texto, né? Desde aquele tempo de decorar o versículo, daí eu falei assim, abra a Bíblia. E ela abriu esse texto aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Atos capítulo 16. Olha o texto que ela leu. Nós estávamos na sala, o Daniel dormiu, estava no sofá, e ela abriu a Bíblia. Não podia dizer que foi uma pegadinha, né? Porque foi ela que abriu a Bíblia. E caiu aqui 16, versículo 9 e o 10. Ela conseguiu ler o 9, mas o 10 ela não conseguiu ler. Então diz assim, versículo 9. Verso 9 do capítulo 16 do livro de Atos. E Paulo, é Lucas dizendo, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, na cidade de Troa, entre o mar Egeu, teve uma visão que alguém do outro lado da Macedônia estava acenando para ele, dizendo, passa para cá e vem nos ajudar. Não foi? Macedônia, a primeira cidade da Europa. Interessante, né? Quando ela começou a ler o verso 10, ela caiu de joelho e disse, minha filha. Dali para lá não teve dificuldade, mas só via Portugal, estava decidido em tudo para vir para cá, irmãos. Que mistério de Deus. Verso 10 assim, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Daqui para lá, ninguém conseguiu segurar mais. Ela queria vir para Portugal, e de um dia que o pastor falou algo um tanto quanto desanimador na igreja, falou assim, olha, nós falamos com o evangelista Samuel, eu era evangelista na época, falamos para Portugal, ele já alugou a casa dele, já está morando no fundo da casa da minha cunhada, já deu os móveis dele, mas eu não tenho dinheiro. O irmão que eu nunca soube quem é. Se for para o meu dinheiro, pastor, pode enviar ao casal que eu pago a passagem deles. Ele não teve jeito. Depois de 2 dias, me chamou lá, me deu as passagens. Eu trabalhava, eu era funcionário público, fui lá no serviço, no escritório, e pedi a minha exoneração. O diabo falou aqui comigo assim, não faça isso, pede uma licença. Podia pegar a licença de 2 anos e depois voltar. Eu falei assim, quem fala comigo não é Deus, porque ele falou comigo e eu não vou pensar em voltar atrás. Irmão, se eu tivesse pedido um afastamento por 2 anos, eu acho que eu teria cedido e teria voltado. E ainda bem que eu não fiz isso. Falei, não, eu vou assinar a minha exoneração. Quem falou que não foi homem, foi Deus. Eu assinei. Todo mundo ficou chocado. Você vai pedir exoneração, Samuel? Você pode pedir afastamento. Eu vou exonerar. Bumba, já fiz. Não quero mais. Tchau. E vim embora para cá, irmãos. Foi no dia 30 de novembro que eu assinei minha exoneração. No dia 4 de dezembro de 2005, nós embarcamos para a Espanha. Aleluia, e cá estamos, servindo a Deus. Já passamos muitas dificuldades emocionais, mas Deus sempre cuidou da gente. Deus é fiel. O pastor estava falando sobre Davi. Davi passou bons momentos com Deus, mas e maus momentos com os homens. Sofreu traição, foi perseguido por aqueles que deviam dar-lhes a mão. Foi rejeitado, traído pela própria família. Os irmãos insinuaram que Davi estava com má intenção quando foi espiar a guerra. E Deus conhecia o coração de Davi e sabia o quanto ele era sincero. É a mensagem que ouvimos isso, né? Se nós tivermos o coração sincero com Deus, irmãos, Deus não está vendo o seu passado, nem como você é. Se você for sincero com Ele, você está preso na isca de Jesus. Vamos estar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Quando o salmista, eu acho que é Davi que escreve esse salmo, diz assim, ele começa a compor o salmo 101, e
Davi diz no Salmo 101, palavras que saem do seu coração. As palavras de Davi são fortes, mas parece que no meio do Salmo, o Espírito de Deus toma Davi, e já não é Davi mais que está falando. O próprio Deus toma a caneta da mão de Davi e escreve. Salmo 101, se você começar a ler o Salmo, você vê que é Davi que está falando. Ele diz: cantarei a misericórdia e o juízo de ti, Senhor. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que desviam, nada me apegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Ele diz: o que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Talvez Davi agora estava recebendo uma presença muito forte do Espírito Santo. Embora ele era rei, ele podia matar alguém que difamasse alguém no palácio. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo não suportarei. Davi estava cheio de Deus. De repente Deus toma Davi e é Deus quem fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A palavra fiel aqui, irmãos, a palavra grega aqui é pistos. A tradução é digno de confiança. Ou seja, Deus sabe que nós nunca seremos fiéis a Ele, assim, vez por outra nós falhamos com Ele, sim ou não? Ninguém pode olhar para Abraão, Moisés, Davi, Elias, todos eles tiveram seus momentos de fragilidades. Deus, a despeito de saber que nós somos frágeis, podemos até ser infiéis, mas se você for sincero, irmãos, Ele sabe, Ele vai falhar comigo, mas Ele é sincero. Olha o coração dele, Ele está com uma sinceridade tão verdadeira por mim. Não tem como Deus não se inclinar. Deus fala assim: os meus olhos procurarão os sinceros da terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia. E Davi diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Aleluia. Irmãos, a chave da conquista do eterno é o coração. Davi, que entende muito disso, fala: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A um espírito quebrantado e contrito não desprezará tu, ó Deus. Que nós possamos, irmãos, a cada dia limpar os nossos corações. Quando Salomão diz assim: guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Nosso coração é a sede da alma, né? É de lá que saem os maus pensamentos, mas para sair ele entrou. Então toda vez que a nossa mente permite que pássaros voem sobre ela, ela pode lançar sujeira dentro do coração. Eu penso que o pastor Gilson, que o Espírito Santo fica incomodado quando o nosso coração está cheio de maus pensamentos, cheio de más intenção. Por isso que orar e se derramar na presença de Deus é o remédio. Está com o coração apreensivo. Davi fala assim: males sem números vieram sobre mim. Nós nos prostramos, temos aqueles momentos em particular com Deus, choramos, lavamos o nosso coração. Quebrantamento, irmãos. O crente tem que quebrantar-se diante de Deus, limpar, lançar fora tudo aquilo que vai no coração, o que entra no coração. Por um lapso, nós convivemos num mundo tão pecaminoso, convivemos com pessoas tão profanas, que falam tantas besteiras, tantos palavrões, até mesmo no trânsito, nós encontramos pessoas que às vezes brigando, e às vezes se comete, às vezes, um lapso no trânsito, eles fazem gestos, palavras torpes, e tudo isso vai afligindo a nossa alma, irmãos. Quando nós oramos, esta é a arma do cristão, oração. Quando nós oramos e lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, Ele limpa o nosso coração.
Coração limpo consegue ver a Deus, diz o Senhor Jesus. Feche seus olhos, nós vamos agradecer a Deus por esse culto, por esses momentos que passamos diante de Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele falou conosco. Um coração sincero, um coração quebrantado. Possamos aprender com esses homens de Deus sobre estar com um coração sincero diante do Senhor. Feche seus olhos. Eterno Deus, Pai de Cristo Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco nesta noite, Jesus. Ó Pai, ouvindo a nossa oração, recebendo a nossa adoração e falando conosco pela Tua palavra, Senhor. Nós rendemos a Ti a nossa adoração, rendemos a Ti, Senhor, o nosso louvor, ó Pai, pois sabemos que Tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida do Teu povo, um Deus que, ó Pai amado, que não permite sermos atingidos, como foi falado aqui, Senhor. Ó Deus, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, e nós no meio de 11.000, sendo alvo do adversário, todos eles cairão, mas nós não somos atingidos, porque a Tua presença nos guarda, a Tua graça nos motiva, o Teu amor nos ensina e nos constrange. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, por o Senhor ter se revelado para nós através da Tua palavra, Jesus. Toma conta de cada irmão que está aqui, Senhor, cada família do irmão Jordão, Senhor. Cuida dele, Pai, da sua esposa, da sua família. Supre as suas necessidades. Ó Deus amado, atenda o desejo do coração dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar nesta noite a bênção, Senhor. Queremos profetizar a vitória. Queremos profetizar que o adversário está vencido mais uma vez. Ele cai por terra mais uma vez, é derrotado pelo poder do nome de Jesus. E é a Tua palavra que diz que a igreja do Senhor Jesus, ela tem poder, ela tem a chave, ela tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nesta noite nós unimos a nossa voz em oração, Senhor, ó Deus, para desfazer todos os projetos de Satanás, todas as obras do diabo contra as famílias, contra cada filho Teu que aqui está e representando os seus entes queridos. Ó Deus, nós damos uma ordem, ó Deus amado, de guerra para Satanás, que ele está vencido, que há poder no nome de Jesus Cristo, e que toda a entidade, e que toda a armação, e que toda a seta, e que todo o intento do adversário contra o Teu povo, nesta noite será vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós, ó Pai, bradamos e declaramos a nossa vitória, pois na cruz o Senhor nos ganhou a vitória, e pelo sangue nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, cobre esta igreja com Teu sangue, ó Pai. Aqueles que não puderam estar, que estão em casa, estão trabalhando, nós nos abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Declaramos a bênção que neste prédio, Senhor, em todos os apartamentos deste prédio, os prédios que estão à nossa volta, Senhor, salva esta cidade, Senhor. Liberta aqueles que estão presos, que estão amarrados, que estão acorrentados, ó Deus, pelos grilhões de Satanás, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós concordamos, ó Pai, que haverá salvação em São João da Talha. Nós concordamos, ó Pai, que dezenas de pessoas serão libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que as voltas que vamos dar para a semana aqui nessa cidade, haverá muitas correntes sendo quebradas, em nome de Jesus Cristo. Muitas cordas serão desatadas, muitas obras dos demônios que foram feitas serão desfeitas pelo poder do nome de Jesus, e nós declaramos a vitória desta igreja, ó Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Nós já Te agradecemos, ó Pai, por antecipação. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai, estão passando por momentos de recuperação. Cuida da minha sogra, Pai, que está se recuperando, meu Deus. Toca nela, Senhor.
que o teu Espírito Santo possa visitá-la, Senhor. Aleluia. Visita ela, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia. Oh, querido Espírito Santo, visita o coração dela, Senhor, pois Tu és um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Ninguém pode limitar a Tua graça, Senhor. Eu oro pelos familiares que estão no Brasil, os meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, todos aqueles que fazem parte da minha família, eu entrego-os nas Tuas mãos. Levanta o que está caído, desperta aqueles que estão dormindo. Ó Deus amado, ó, dê um sacoalhão naquele que está distraído, Senhor. A Senhora também por cada um aqui representando o seu ente querido, que está perto, que está longe, Senhor. Ó Deus, alcança as nossas famílias, os nossos entes queridos, ó Pai. O Senhor sabe, o Senhor tem meios, tem estratégia, ó, para cercá-los e fazê-los voltar, Senhor. Pois a Tua palavra diz que o Senhor está em toda parte, e os Teus olhos contemplam todos, ó Deus. E no nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós declaramos vitória, declaramos que esta guerra já está ganha, Senhor. E o Senhor é um Deus que está nos altos céus e que contempla todas as coisas. Obrigado por esse momento, por esse culto. É a nossa oração, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer, alegria em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer, alegria em dizer: a minha alma está cheia de paz. Amém. Glória a Deus. Vem cá, meu irmão. Vem cá. O Senhor é o nosso sol e escudo. Ele ama e honra todos os que fazem o que é certo. Ele dá tudo o que é de bom. Amém. Pede para o finalzinho. Ele dá tudo o que é de bom. Bom, maravilha. Irmãos, nós vamos marcar o dia ainda das voltas em função de compromissos que temos que ir na agenda, que nós não queremos quebrar. Queremos pegar os 7 dias consecutivos, não queremos quebrar os dias, mas nós vamos rodear essa cidade aqui por 7 dias. 6 dias será uma volta por dia, e o 7º dia será 7 voltas, que vai terminar no domingo, 4 voltas depois do culto da manhã, ou 3 voltas, e as demais daremos depois do culto da noite. Amém? Faz assim com sua mão. O que foi? Tem algum aviso? Algum aviso? Quarta-feira, nosso culto às 10h30. Glória a Deus. Faz assim com sua mão. O grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada coração, hoje para todos sempre, todo o povo de Deus diga amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, boa semana. Quarta-feira, às 19h30. Amém?